A todos, boa noite. É um prazer estar falando aqui na semana do CRO para dentistas sobre um tema que há 18 anos me trouxe um interesse: oxigênio, ozônio, terapia. Meu nome é Bruno Vieira Marques Rodrigues, sou formado na UFMG, na turma de dezembro de 1987, e a gente tem bastante contato com o pessoal da nossa turma. E como eu estava falando, tem 18 anos que eu conheci essa tecnologia, não existiam cursos do Brasil, sabe? E a gente teve que ir para o exterior através de uma pesquisa do laboratório em bioengenharia, do PNOT. E aí a gente foi desenvolvendo uma tecnologia e vendo as aplicações na odontologia. Eu vou discorrer sobre a habilitação, tá? Que é desde dezembro de 2015, que já existe essa habilitação na odontologia, algo que só recentemente teve na biomedicina, na enfermagem, na medicina veterinária. Existe isso até como uma especialidade. Na medicina existe é controverso essa aplicação, mas eu vou explicar durante a palestra os porquês das coisas, né? E os médicos até morrem de inveja da gente, falando assim, mas a boca não faz parte do corpo humano, porque existe uma legalização da odontologia desde 2015, né? E não existe uma medicina, nós vamos entender o porquê das coisas, tá ok? E nesses anos onde não havia habilitação, a gente tentava fazer pesquisa, batia na porta dos nossos professores, né? E a gente não conseguia. Realmente precisava da legalização, e eu vou ter a minha palestra vai ser baseada nessa portaria do CFO. O ozônio na água, vamos para o segundo slide, mata os vírus em 3.125 vezes mais rápido que o cloro. Isso é, numa piscina precisa ficar um dia. E a gente usa com esse gás, ou uma água, eu vou mostrar os produtos que a gente utiliza, é super rápido, imediatamente, não é? E a gente utiliza cloro na odontologia, hipoclorito, ou alguma cremação desinfetante, né? O ozônio, que na verdade é um oxigênio, é O3, né? O O3 é a mais potente substância antiviral conhecida pelo homem. Nada resiste. Vírus, bactérias e esporas, nós vamos ver isso. É extremamente seguro em dosagens recomendadas. Os equipamentos que a gente utiliza, eles têm Anvisa e têm a dosagem recomendada. É efetivo contra vírus até mesmo em baixas concentrações, né? Teve aí a Covid-19 dando muito trabalho para nós, né? Esse primeiro parágrafo do Conselho Federal de Odontologia, sobre a regulamentação sobre exercício pelo cirurgião dentista da prática da ozonoterapia, ele traduz bem o que é a ozonoterapia, né? Nós vamos fazer um agradecimento ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, que foi ele que conseguiu a regulamentação junto ao CFO, sabe? Através dessa práticas integrativas complementares, doutora Thais, da antroposofia, porque em novembro de 2015 já foi aprovada na ANEEL, e em dezembro, logo 2 semanas depois, já foi assinado, sabe? Politicamente, isso é muito importante para nós, porque parece que não, mas o CRO de São Paulo não quis fazer o procedimento, sabe? E aqui em Minas Gerais, eles nos comunicaram, no instantinho a gente resolveu o problema, porque é de nosso apoio, né? Essa Câmara de PIX, né? Então, eu vou ler, porque aqui eu vou conseguir explicar bastante coisa, porque, por exemplo, já existe uma prática de ozonoterapia antes disso, nós vamos ver na história, e a aplicação dela na odontologia é só a gente pegar toda a parte de medicina e passar para a área de odontologia, cabeça e pescoço, né? Muito interessante para nós, porque o ozônio é produzido a partir de oxigênio puro em concentrações precisas, de acordo com a janela terapêutica. Então, vamos ver. Eu preciso de uma bala de oxigênio, que é meu substrato, uma maquininha que gera O3, 1% ele gera, e a janela terapêutica significa que existe uma concentração aproximada, porque a reação continua, é uma reação química que a gente gera, né, comprovado cientificamente, e
essa reação química é transferida ao local ou ao nosso corpo todo. Ela é sistêmica. Pode ser usado com finalidade odontológica, dessa forma dá-se o nome de ozonoterapia, quer dizer, terapia com ozônio, que é O3, e com oxigênio, que é O2, né? Porque esse nome ozonoterapia não nos ajuda muito não, sabe? Pessoas pensam em camada de ozônio, o que isso vai fazer, né? Mas o nome correto é oxigênio ozonoterapia. Para isso, eu mostro para o meu paciente uma bala de oxigênio e falo para ele: oxigênio é vida. Fala a maior verdade, nós vamos ver que isso é verdade mesmo. Eu não estou mentindo para o paciente. Estamos falando uma linguagem que ele vai entender. O ozônio é um potente antimicrobiano e sua ação se dá por várias vias e cadeias bioquímicas com importante ação sobre bactérias, vírus e fungos. Nada resiste à ação da ozonoterapia. Tanto bactéria, vírus e fungos são queimados, deixam de existir. Tá bom? Por isso que um potente antimicrobiano e odontologia, nós vamos precisar disso, né? Porque a odontologia tem bem na cavidade oral, naturalmente tem sua flora bacteriana, os vírus, fungos. Olha para você ver, será que é interessante utilizar? Vamos para frente. Na prática odontológica, o ozônio tem sido proposto como uma alternativa antisséptica, graças à potente ação antimicrobiana, como eu falei. As novas estratégias terapêuticas para tratamento de infecção e inflamação levam em consideração não apenas o poder antimicrobiano das substâncias utilizadas, mas também a influência que esta exerce sobre a resposta imune do paciente. Então, aqui está o ponto-chave da ozonoterapia. O que em odontologia é tratamento de infecção e inflamação. Isso é, biofilme que gera uma resposta do seu organismo, que é a inflamação. Que é a inflamação, vamos lembrar que é como se fosse uma recuperação do tecido. Então, com a ozonoterapia, eu consigo combater a infecção e modular, melhorar, tirar a dor do paciente na inflamação. Diria eu que é um 90% dos problemas da odontologia, tá ok? E isso nós vamos ver que é a área de atuação da ozonoterapia na odontologia. Então, eu estou afirmando a vocês que essa máquina, que é o gerador de ozônio, ele combate fungo, bactérias e esporos, seja na forma de água, gás ou óleo. Na odontologia, vamos pensar na dentística, tratamento da cárie dental, ação antimicrobiana. Eu consigo, principalmente na forma de gases, limpar os canalículos dentinados de toda bactéria, fungos e esporos que tem ali. Fazer essa ação antimicrobiana, antisséptica. Esse gás pode entrar no canalículo dentinário, que não vai fazer mal, muito pelo contrário, vai fazer bem. O único problema que eu tenho é o material que eu vou colocar para restaurar, que eu não posso atrapalhar esse material restaurador. Isso a gente consegue em dentística, tá ok? Tratamento sem cárie, ART, coisa sensacional, não é? Periodontia, prevenção e tratamento dos quadros inflamatórios infecciosos. É aquilo que eu falei. Infecção, inflamação. Eu consigo modular, ajudar o organismo da pessoa na periodontia? Claro que consegue. Essa área de atuação de odontologia, tá, gente? Tá nessa portaria. Não sou eu que estou afirmando isso, não. Isso é comprovado cientificamente, tá? Cirurgia. Auxílio no processo de reparação tecidual. Muito importante essa reparação tecidual. Eu consigo fazer uma cicatrização na metade do tempo, tirar a dor do paciente. É algo muito importante para nós, sabe? E funciona muito bem. Dor e disfunção de ATM, atividade na dor e no anti-inflamatório. Sim, eu consigo melhorar a dor da ATM em 3 métodos de aplicação, mais externo, no músculo, e se eu não conseguir, eu coloco dentro da ATM, mas até hoje todos os meus casos foram tratados sem precisar infiltrar dentro da ATM, tá ok? Sempre o ozônio, ele corre, essa ozonoterapia, ele consegue correr pelo músculo.
necrose dos maxilares, osteomielite, osteoradionecrose e necrose induzidos por medicamentos. Nós vamos ver que essa necrose induzida por medicamentos, a ozonoterapia mostrou superior a todos os outros tratamentos, e isso foi o que nos chamou mais atenção e conseguimos fazer essa habilitação com mais rapidez. Tá ok? Vamos lá. Logo depois de 2016, 2015, houve a especialização, né, a formação da especialização em harmonização orofacial. E a ozonoterapia é sensacional para evitar necrose, para o tecido, oxigenar um tecido, né? E agradecer aos especialistas em harmonização, porque é obrigatório uma aula de ozonoterapia em harmonização orofacial exatamente para isso, para minimizar as intercorrências, não é? Principalmente para o ácido hialurônico, né? Ou então alguma outra infecção subcutânea. Olha para você ver que não precisou ir para a câmara hiperbárica, a gente aplicou ozônio com esse gás próximo à região, e a cicatrização, ela é excelente, tá ok? Toda pessoa de harmonização orofacial deve conhecer, deve ter essa máquina, ou alguém próximo que tenha, porque tem que ser logo que deu o problema, né, que a pessoa, por exemplo, aqui nesse caso, imediatamente ele já fez toda a retirada com hialuronidase, fez todos os procedimentos, mas mesmo assim ela precisa de uma maior intervenção. Em toxina botulínica também a gente consegue reverter um pouco o botox quando aplicado perto do olho. Então é sensacional. A ozonoterapia na harmonização orofacial. Nas outras especialidades, como os módulos já estão preparados, eles ainda não colocaram a ozonoterapia. Deveriam, tá? Como eu vou mostrar mais para frente. Ok, passando para mostrar que na implantodontia é um problema severo a periimplantite, né, infecções, a rejeição. Esse slide nós mostramos de um protocolo de um famoso nos Estados Unidos, Phil Mollica, um grande pesquisador que é adepto da ozonoterapia internacionalmente. Aqui no Brasil também eu vou mostrar os nossos pesquisadores, a gente tem uma grande boa implicação, né? A pessoa fica desesperada. Como é que vai ficar esse caso? Normalmente, igual passando da osteonecrose por bifosfonados agora, esse slide mostra, como autoras a Mariana Bezerra e Dr. Sérgio Macedo Brusadelli, um caso de osteonecrose, tá, gente? Que no primeiro slide da esquerda mostra a área necrótica. Não dói, viu? Você faz uma curetagem ali, faz uma antibiótico terapia conforme a cultura, irrigação ele usou água ozonizada, e depois aplicou o óleo de 4 em 4 dias por 1 mês e meio, e depois passou de 9 em 9 dias por mais 2 meses e meio, na única clínica no Brasil de uma faculdade que tem a máquina de ozonoterapia, tanto a máquina para fazer água ozonizada, que a mesma máquina faz a aplicação do gás, por volta da lesão, e redimiu essa lesão, né? E a pergunta, por que só na UNB é que existe essa máquina? Por que nas escolas não se ensina ozonoterapia? Não se tem esse lugar de aplicação? Eu aprendi que tudo é aos poucos, sabe? Hoje, o doutorado, a pessoa que faz o doutorado, faz o mestrado, que é o dono da cadeira lá da patologia, da periodontia, agora que ele está começando a ver o que é ozonoterapia. Então, eu espero e aguardo ansiosamente que em breve seja até ensinada a graduação a ozonoterapia, né? Tem essa aplicação, existe essa demora, sabe? Apesar da aplicabilidade excelente, como nós vamos ver agora no próximo slide, né, odontologia e reparo, na ozonoterapia, esse caso é um caso de implante, tá? O aspecto inicial da lesão, presença de exposição óssea necrótica, secreção purulenta e coloração que sugerem perda de vascularização. Esse caso é de uma paciente que estava tomando
remédio para osteoporose, que é um perigo colocar um implante em quem toma esse remédio, não é? Porque ele tem um pouquinho de bifosfonato, né? Na osteoporose, logicamente, se ele quer evitar de cálcio do osso do paciente, e isso atrapalha os procedimentos odontológicos, né? Já nessa figura, essa figura nova lá, aspecto clínico da lesão em remissão. Ele injetou o ozônio em volta da lesão, tá? Fez a irrigação com a água ozonizada e deu a aplicação do óleo. E imagem revelando uma cicatrização tecidual intraoral completa, não cirúrgica da região necrótica. Tinha até uma fístula pelo queixo, né, da região do queixo da pessoa, e tudo vai embora. Olha para você ver. É super barato fazer uma água ozonizada, o óleo a gente compra, tá? Também não é caro o óleo ozonizado. E a gente tem a aplicação com uma agulha de 30G, né, de insulina, também muito em conta, é um tratamento muito barato, muito fácil de aplicar, tá? Muita gente precisando. Foi essa aplicação em osteonecrose por medicamento que abriu o leque das outras aplicações, sabe? Quando a gente e também agora da harmonização orofacial, né? Quando a gente não se vê apertada, a gente procura na literatura algo que não seja puramente alopata, tá? Novamente aqui, passei o slide mostrando o Bush e uma tela que a doutora Kosheleva, Academia Médica de Moscou, há muitos, muitos anos, você sabe, fazendo ozonoterapia, consegue fazer uma estimulação de colágeno, dá para fazer uma harmonização vegana, eu faço, tirar papada, lipolítico, tá? Interessante, né? Demora um pouco mais do que a harmonização com a tradicional, vamos dizer assim, mas existem, né? Na medicina nós vamos ver que existem alternativas, a gente tem que conhecê-las. Esse caso é de uma paciente que começou a ter um quadro de necrose, né? A gente viu que ela não reagiu bem, é uma paciente modelo, mas ela não falou, e depois da aplicação do ácido hialurônico, ela falou que estava com depressão, que tinha perdido uma filha, e aí, e o medo de dar uma área necrose, né? Aí a ozonoterapia vem nos socorrer, tá bem? Foi super tranquila a recuperação. Essa outra paciente, ela fez a aplicação de ácido hialurônico, notou que deu uma área necrótica labial, né? E ela foi indicada a fazer a câmara hiperbárica, que é mais ou menos parecida com a ozonoterapia, eu diria que a ozonoterapia é melhor, né? A câmara hiperbárica tem seus custos, né? Mas bem mais elevados, e depois da terceira aplicação na câmara hiperbárica, ela viu que não estava funcionando mais. A primeira foi boa, a segunda também ela viu melhoras, né? Já é o slide da segunda. Aí ela nos procurou, falou assim: doutor Bruno, não está melhorando na câmara hiperbárica, eu estou preocupada. E aí nós começamos o tratamento com ozônio. Na terceira aplicação ela já ficou satisfeita, já falou assim: olha, tá ótimo, eu passei a maquiagem, parece que eu tomei um solzinho no nariz, já estou satisfeita, né? A ozonoterapia tem disso, na terceira aplicação já melhora bastante. E ela ficou muito satisfeita. Então, como eu disse, a harmonização orofacial, volto a repetir, é a única especialização que exige uma aula de ozonoterapia. E as outras especializações deveriam colocar nos seus módulos, porque, como eu vou mostrar também agora, nesse novo slide aqui, eu estou mostrando a ozonoterapia na estética. Ação: acelera a eficácia de microcirculação da pele, porque aumenta a oxigenação dos tecidos. Olha, ozonoterapia, que é uma oxigenação dos tecidos, acelera a atividade antioxidante e a normalização do desequilíbrio de peroxidação lipídica. Eu vou mostrar o que é isso, sabe? Faz bem para o tecido. Então, como efeito que eu quero a revitalização e bioestimulação da pele, normalização dos tecidos subcutâneos, diminuição de tecido adiposo, ela emagrece na papada, olha que interessante. Então faz bem para o tecido, mas não faz bem só para o tecido da harmonização, subcutâneo, não. Faz bem para todo o tecido, seja ele muscular, adiposo, tecido inflamatório, né? Passando novamente o slide aqui, na periodontia, note bem, esse primeiro slide, ele
está aplicando com uma seringa dentro da bolsa periodontal. É o gás mesmo, não preocupa se você espetar o tecido, não há problema nenhum, não. Olha como é que borbulhou o sangue, isso aí, o sangue é vermelho, você encremeceu, mas ajudou, você está ajudando a cicatrização. Esse do terceiro aqui, nós estamos aplicando uma água ozonizada. Eu hoje, depois, uso um óleo ozonizado, eu injeto nos tecidos antes de uma cirurgia, de uma endodontia, uma coisa excelente. Eu estou oxigenando o tecido, fazendo uma coisa super natural. Eu vou mostrar mais abaixo que o nosso organismo sabe lidar com esse oxigênio que ele está pegando a mais, ok? Na endodontia, esse é um aparelho da Cavo, a gente consegue fazer isso com seringa também, né? Eu vou matar o fungo, bactérias e esporos dentro do canal, vou botar um curativo de demora com óleo ozonizado, vou usar água ozonizada no lugar do hipoclorito, e vou não agredir os tecidos em volta do periodonto, né? Principalmente por causa do cloro, hipoclorito. Hoje as pessoas estão mais sensíveis, vivendo mais tempo, então eu não posso exagerar no paramono, clorofenol, usar um formocresol, usar produtos que agridem o periodonto, não é? Eles funcionam? Funcionam muito bem, mas vai ter casos que eu não devo utilizá-lo. Qual alternativa eu tenho? Ozonioterapia na endodontia. Novamente aqui, ó, nesse caso à esquerda, está circulando o gás através de uma moldeira, isso com a americana a gente faz de uma outra maneira. Eu faço clareamento dental com ozônio. Essa peróxido de carbamida que a gente utiliza é para liberar oxigênio, é para liberar O3. Então, eu consigo fazer uma saturação total, eu consigo, nesse slide da direita, fazer uma aplicação no ouvido, para que chegue na ATM, para que chegue nos seios maxilares. Interessante essa aplicação, não é com agulha, olha para você ver, eu ganho o paciente fazendo essa tipo de aplicação, eu também faço um bochecho com ozônio, então a gente consegue ganhar a atenção do paciente, ele fazer um bochecho com água ozonizada, nossa, isso tudo eu que fiz ali, eu não estou comprando. Muito interessante, não é? Passando o slide novamente, nessa reparação tecidual, essa paciente drenava pus, era terrível, sabe? É o caso do Dr. Sérgio Brusadelli, em Alfenas. Em Alfenas, há 21, 22 anos atrás, houve uma equipe que ozonizou até a água da caixa d'água da faculdade de Alfenas. Até hoje existe esse projeto lá, sabe? Um agradecimento especial a Cláudia Catelone, Dr. Sérgio Brusadelli. E eles mostraram em odontologia que funciona muito bem, mas igual eu citei, antes da habilitação em 2015, né, dezembro de 2015, a gente batia muito a mão em ponta de faca, sabe, de murro, não era bem aceito. Agora sim é muito bem aceito, principalmente para quem precisa desse plus, né, desse tratamento especial em odontologia. Passando novamente o slide, nós vamos agora para reparação tecidual em herpes, gente. Não existe nada melhor do que um óleo ozonizado para herpes, lesões bucais, aftas. Né? Nesse primeiro slide de cima é a primeira infecção herpética, né? Passando só o óleo ozonizado, tá? Olha para você ver. No segundo slide aqui, foi uma pesquisa feita do Dr. Sérgio Brusadelli, usando o creme ozonizado, que a gente ensina a fazer na habilitação também, e usando um creme sem ser ozonizado. Só o creme ozonizado resolveu o problema da herpes simples, herpes zoster também. A injeção em dor na herpes zoster é muito importante, tá? O pessoal está com uma imunidade muito baixa, dando muito problema no consultório da gente. Muito estressado com a Covid, com ficar trancado 2 meses. Não, muito difícil essa etapa na nossa vida. E o ozônio pode nos ajudar muito, tá? Na verdade, é oxigênio, tá, gente? Toda vez eu vou falar ozônio, agora eu vou falar oxigênio terapia, que oxigênio é mais, a pessoa entende melhor, sabe? Então, agora nós vamos na história, não é? Todo mundo pergunta, doutor Bruno, isso é uma novidade? Eu fico pensando assim que 1840, o pesquisador alemão Schoben,
Christian Friedrich, trabalhava com eletrólise, né? Então, botava uma corrente elétrica na água e ele observou um odor característico, estava cheirando. Quando o oxigênio é submetido a uma descarga elétrica, dessa maneira se chamou ozon, que em inglês significa aquilo que cheira, tá? O ozônio tem um cheirinho, é igual o raio quando tem a descarga elétrica, você sente aquele cheirinho azedo, é isso aí. Se em 1840 já foi descoberta essa substância O3, uns 40 anos depois, o Kellogg's já aplicava via retal em crianças com diarreia, para você ver. Foi o primeiro caso publicado, em 1896. O uso retal da ozonioterapia, né? É uma coisa lógica. Vocês já descobriram ali, depois descobriu as bactérias, que isso mata bactéria, fungo e esporo, vão fazer essa aplicação e resolver o problema de gastroenterite, né? Diarreia. Mas durante vamos continuar. Primeira Guerra Mundial, aqui está a segunda, mas essa é a primeira, tá? Que o médico Albert Wolff utilizou o ozônio tópico como tratamento para as feridas dos soldados e obteve excelentes resultados. E em seguida desenvolveu uma técnica de expor o sangue diretamente à mistura gasosa composta por oxigênio e ozônio, tá? Então, tem que corrigir, na Primeira Guerra Mundial, eles usavam aqueles coturnos, eles ficaram na trincheira, né, gente? Que dó, igual tá na Ucrânia, né? E eles ficavam dias e dias e davam uma frieira, uma micose lá que matava tudo. E já existia um gerador de ozônio à base de vidro. Era só jogar esse gás que curava essa gangrena, né? Dava uma gangrena no pé. E agora, o Nikola Tesla, em 1900, ele fundou uma companhia de ozônio. E ele vendia óleo ozonizado. Esse cara é um gênio, quem puder ver a vida de Nikola Tesla, sabe? E ele já conhecia o poder do ozônio nos Estados Unidos. E ele vendia um gerador de ozônio naquelas lojas tipo Sears. Olha para você ver. Interessantíssimo, né? Em 2006, houve um congresso de ozônio aqui em Belo Horizonte, onde nós fundamos uma Associação Brasileira de Ozonoterapia. A ABOS representa os médicos junto aos órgãos regulamentares da área, né? E desde então, com o apoio de inúmeras associações internacionais, que existe ozonoterapia em todos os países do mundo, tá? A gente vem desenvolvendo cursos, simpósios, congressos, referente à ozonoterapia no Brasil. Eu parei, nossa senhora, parei lá de 1900 até 2006, eu dei um pulo muito grande, né? A ozonoterapia sumiu no mundo. Eu vou contar uma história aqui que é verdadeira para vocês. Em 1930, com antibiótico-terapia, né, penicilina, comprimido, a indústria farmacêutica, como a gente conhece hoje, começou a se desenvolver, não é? Porque antes de 1930 havia ozonoterapia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, homeopatia, tudo isso ensinado nas faculdades de medicina. E em 1930, com a penicilina, que era uma coisa tão cara a penicilina, gente, que quem tomava penicilina, o médico pedia para guardar a urina para depois tirar um restinho que tinha lá, sabe? Era muito caro. E o farmacêutico da época, antes de 1930, ele aviava a receita. Então, ele manipulava de acordo com a prescrição do médico. Não havia pronta a receita, ele aviava. Olha para você ver, que interessante, né? Aí o Rockefeller, junto com as indústrias que forneciam isso para a botica, né? Vamos chamar assim, né? Virou para os farmacêuticos e falaram assim: ó, gente, vamos fazer o seguinte. Vocês já vão receber agora o remédio pronto. Você vai receber. E nas faculdades, nós vamos proibir de ensinar tudo o que não seja alopatia. E vai ser bem melhor. Farmacêutico, você não vai parar de ganhar dinheiro na sua botica, não. Você vai ganhar até mais, porque já vai vir pronto. Falou, mas eu acho que isso aí vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte: aí eles pegaram as faculdades de medicina da época, né? E falaram assim: não, vocês vão decidir mais, vocês vão ensinar mais acupuntura, medicina tradicional chinesa, ozonoterapia, homeopatia, não,
agora a indústria vai ser desse jeito, é alopata. Nós vamos pagar as pesquisas e tudo que não for nesse rumo, nós vamos dizer que não existe. E assim foi feito, né? Então, no Ocidente, onde é a nossa influência, a nossa formação é muito alopata, né? Isso não é tão errado assim, não. Realmente funciona, mas chega num ponto que não funciona. Isso é. Não estou falando que não é para ensinar a parte alopática, nós estamos falando que é para ensinar a parte que existe muita coisa além da alopatia. Então, associações internacionais que vêm desenvolvendo cursos, simpósios e congressos referentes à ozonoterapia, é que a ozonoterapia, assim como a fitoterapia e a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, elas sobreviveram em outras, né, em outras escolas do mundo, principalmente no Oriente, né, e está voltando com força total através das PICs, né, práticas integrativas e complementares, que o SUS até nos dá aquela força. A eficácia da ozonoterapia tem sido testada com sucesso em 262 enfermidades. Esse Saul Plasman é na Alemanha, nos Estados Unidos, então tem muita literatura, tá? E a gente mostra no curso de habilitação, principalmente do Vecchiobot, é tudo comprovado cientificamente, tá, gente? Não é algo que não existe comprovação, não. Tudo testadinho, tudo certinho. Novamente, quem precisa usa, né? Trocando de slide aqui, ó. O Cristiano Ronaldo, ozonoterapia utilizada em jogador na Copa do Mundo. Aí todo mundo abriu a boca para falar assim, mas que é isso? Isso existe? O maior atleta de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, é adepto a uma das maiores descobertas da história, ozonoterapia. Ele usou no joelho dele para recuperar, tá? Recupera na metade do tempo. Acredito que ele usa também no intervalo, via retal. Varia de, e não é doping, tá? Pode ser usado. Nosso lutador de boxe aqui, o Charles do Bronx, quem procurar ele, vê que ele usa via retal antes de preparação, faz parte da preparação hoje de um atleta, oxigenar o sangue dele, tá? E na recuperação. Aqui, ó, formulações utilizadas. O gás, meia-vida, 20 minutos. A cada 20 minutos, a concentração desce pela metade. Nós usamos no máximo 5% de O3 no restante de O2. Eu vou mostrar mais à frente. Mas a gente usa muito mesmo, é 1%. Então, o que eu quero dizer é que depois de 20 minutos, o gás, que é uma reação química, ele já caiu pela metade. Depois de 20 minutos, vai cair pela outra metade. Então, é uma reação química que vai ao longo do tempo, na minha seringa só vai restar O2, mas a gente aplica com uma velocidade normal, sem nenhum problema, tá? Já a água ozonizada, que é uma água bidestilada borbulhada na nossa máquina, ela dura 24 horas. Isso quer dizer que eu fiz a água ozonizada e eu guardo um pouquinho para endodontia e o restante eu distribuo no meu consultório, tá? Faço a higienização, muito interessante. Todo dia eu faço a água ozonizada. Eu tenho um gerador de água bidestilada, então super tranquilo, não gasto nada. Dá um pouquinho de oxigênio. O óleo ozonizado a gente já compra, tá? É uma aplicação, essa máquina não é tão boa para fazer óleo, não. A gente tem vários fornecedores, dura 2 anos de geladeira, sensacional o óleo ozonizado, tá? Aplicação em feridas, em endodontia. Sobre a aplicação, a gente tem as locais, né? A gente injeta o gás e passa o óleo e a água fora da ferida, tá? Eu injeto no corpo humano o gás. E sistêmico, eu uso o via retal, através de uma sonda, através de uma bolsa de hemodiálise, que eu tiro o sangue e encho a bolsa, igual uma transfusão de sangue, é uma coisa mais complicada de ser feita. Eu preciso de mais equipamento, de mais problemas na vigilância sanitária, porque o retal não me traz problema. No peritônio já existe uma máquina que a gente aplica direto no peritônio, onde tem água, né? O ozônio gosta de água, a oxigenoterapia gosta de água. E eu sempre injeto gás, tá, gente? É uma coisa muito... Quando eu vi a primeira vez injetar esse gás aqui, eu falei, esse pessoal tá maluco da cabeça, isso não existe. Vai dar embolia. Agora eu mostrei, não mostrei como é que se faz, né? O oxigênio, a produção de ozônio, vamos ler lá. Descarga corona.
é a mais utilizada para geradores médicos, pois é capaz de produzir alta taxa de ozônio, é simples de operar e a produção pode ser regulada. Como desvantagem, apresenta alto custo de equipamento e necessidade de manutenção especializada. Tá? Hoje, como nós temos umas 3, 4 fábricas no Brasil que têm a Visa, esse alto custo já não existe, tá? E a manutenção é bem tranquila. O oxigênio, ele, como está mostrando na seta verde ali, ele entra na máquina, tá? Através de um tubinho, a máquina, eu vou sacar esse gás, como mostra a outra figura, né? E esse gás não vai sair da seringa, é uma seringa grande, tá, gente? Que eu uso uma quantidade grande, até assusta o paciente, eu não mostro essa seringa de 60 ml, não. Aí tem 2 máquinas excelentes, tá? Não ganho nada mostrando esse tipo, não sou vendedor de máquina, tá? Não tenho nenhum compromisso com nenhum deles, todas as máquinas são muito boas. No próximo, pena que o ozônio, igual eu tô mostrando, não é azul igual tá na seringa, sabe? Ele é transparente, aí o paciente até debocha falando que isso não existe e tal, mas só aplicar que ele vai sentir que funciona muito bem, tá ok? Novamente falando assim, ó, existe dentro do aparelho um tubinho que vai dar uma descarga elétrica, como um raio, né? E vai gerar O3 no meio de O2. Isso é muito importante para a gente, viu, gente? É uma mistura, oxigênio, ozônio, e é uma reação química que está ocorrendo naquele instante que eu vou passar toda essa reação química para o corpo da pessoa, seja de uma maneira local, seja de uma maneira sistêmica. Se parece muito com o ILIB do laser, né? Que é uma superficial. O laser usa o mesmo caminho químico que a gente utiliza, só que ele não acrescenta oxigênio, ele tenta utilizar a água, tá? Nós vamos mostrar como que é feito isso. Novamente, passei o slide aqui sobre estresse oxidativo. Nós vamos trabalhar com isso, estresse oxidativo, que mete muito medo nas pessoas, sobre radical livre. Eu vou explicar agora no próximo slide, onde está escrito assim, O3/seta, reação imediata, reação tardia, Rose e Lopes. Isso aqui é o fundamental das reações químicas que acontecem no nosso organismo. Onde está O3? Lembre que O3 com O2. No plasma do nosso corpo é feito de 70% de água, imediatamente ele vai virar esse tal de ROS, que significa substância que reage com oxigênio, H2O2. Eu vou explicar. Como não se sabia, quando a gente respira, o nosso pulmão absorve o oxigênio e a hemácia, através da hemoglobina que está passando ali perto, vai levar o oxigênio até os capilares, próximo de cada célula do nosso corpo. Cada célula possui de 2.000 a 4.000 mitocôndrias. E ninguém nunca explicou como que o oxigênio vai sair ali do capilar, né, da hemácia, o mais pertinho possível. Como que ele vai para cada célula do nosso corpo, levando esse oxigênio para a mitocôndria? A explicação é, como eles não sabiam quais substâncias que eram, eles chamaram de substância que reage com oxigênio. Então, existe uma substância que reage com oxigênio e vai levar até lá, né? E essa substâncias são os radicais livres, ok? Sendo que o mais inofensivo, que faz menos problema para nós, é o H2O2, peróxido de hidrogênio. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, radicais livres, ele é bom ou ele é ruim para o nosso corpo, né? Quando eu falo ozônio para o médico, ele aprendeu, não, isso aí é um radical livre, isso vai fazer muito mal para o seu organismo, né? Não é assim. Se alguém inventar um remédio, você vai tomar e vai acabar com seus radicais livres imediatamente, um segundo depois você está morto. Ok? Radical livre é bom. Faz parte do nosso corpo ter radicais livres. O que você tem que ter é um antioxidante. Quer dizer, a substância que vai reagir com esse radical para levá-lo, esse oxigênio, até a mitocôndria. Então, é a grande sacada do oxigênio, ozonoterapia, então todas as terapias que trabalham com oxigênio.
é você estimular o seu organismo a produzir mais antioxidante, né? A medicina erra em falar que antioxidante faz mal para a pele, antioxidante é isso, radical livre é isso, radical livre é aquilo. Não, radical livre é vida. O que não pode é sobrar. O que não pode é você ter um radical livre, né? E a gente tem um pouco, que você não tem um antioxidante para utilizá-lo, né? São todas reações químicas, gente. Nosso corpo é perfeito, né? Então, se houve uma reação química de um produto C, que vai transformar num D, a gente tenta o máximo possível preservar. Então, tá, voltamos aqui. Então, imediatamente, quando eu injeto a reação química do O2 com O3 no organismo, ele vai virar ROS, que é principalmente H2O2, né, que vai fazer, vamos continuar lá, eritrócito, aumenta a liberação de oxigênio, então libera mais oxigênio, ativa os linfócitos, libera fator de crescimento na plaqueta, olha, tudo de bom para o organismo da gente, pró-inflamatório, vai melhorar demais a inflamação. E onde tem lipídios, né, que no nosso corpo todo, nós temos HDL, HTL, né, nós temos gorduras, faz uma reação tardia. Então, eu fiz uma aplicação, imediatamente eu tenho um efeito, e a longo prazo, durante 3, 4 dias até uma semana, eu tenho também a liberação de óxido nítrico, a medula óssea vai formar geração de eritrócitos super diferenciados e mobilização de célula-tronco, aumenta as enzimas antioxidantes e, por consequência, a capacidade antioxidante intracelular. Essa é a minha função. Eu vou melhorar a sua saúde, melhorar do Cristiano Ronaldo, melhorar do Charles do Bronco, através que ele vai produzir mais antioxidante, então vai ter mais oxidante, tá? Até um limite, né? Cada corpo tem seu limite, isso aí não é doping, não, pode ficar tranquilo. Vamos voltar. Então, o que eu quero te frisar é o seguinte: se você lê alguma pesquisa, algum trabalho, no qual a pessoa falou sobre Roth e Lopes, reação imediata, reação tardia, ela entende de ozonoterapia. Porque o que não entende vai dizer, isso gera radical livre e isso faz mal para a saúde. Radical livre faz mal para a saúde, não é igual eu expliquei para vocês, não é? Novamente, dizendo, olha para você ver, esse redox, a homeostase, né? O equilíbrio entre a geração de ROS e a eliminação do ROS, quer dizer, o transporte do oxigênio até a sua célula, que tem de 2.000 a 4.000 mitocôndrias precisando de oxigênio para trabalhar no seu corpo. Essa reação entre todos esses radicais livres e as enzimas é que é o mistério, que é a grande sacada da ozonoterapia, né? Todos esses radicais livres são, da parte da esquerda, são transformados em H2O2, tá? Antioxidantes, esses 3 antioxidantes em amarelo, que são enzimas essenciais, superóxidos desmutados, catalases, glutationa peroxidases, são os seus antioxidantes que você produz. E é isso que a ozonoterapia quer em você. Quer que você esteja melhor de antioxidante, que você vai estar melhor de oxidante, tá bem? Esses 4 outros aí, vitamina C, vitamina E, são os que eu tomo. Então, é importante eu ter uma boa alimentação com vitamina C, vitamina E. Mas muito mais importante são o que você produz, tá ok? Eu vou ver que quando eu quero eliminar, diminuir o efeito, eu tomo vitamina C, como vamos ver mais à frente isso aí. Vamos lá, vamos trocar de slide. Então, volto a dizer, isso é natural do nosso organismo. A ozonoterapia é um plus, é um up que você está dando, tá? Não é droga, tá? Voltando o slide, aqui passando o slide, que a ozonoterapia, dentro da janela terapêutica, induz estresse oxidativo, leve, controlado e transitório, que vai fazer bem para a nossa saúde. Isso é super importante a gente ter a noção disso, tá? Esse ozônio medicinal, em vermelho está assim, libera fatores de crescimento, de regeneração, vai fazer todo o bem para a nossa saúde. Então, as plaquetas vão liberar fator de crescimento, vamos para o lado de baixo aqui, efeito de herbicida, bactericida, fungicida, virucida, virustática, eu uso mais através de uma bolsa externa.
No outro aqui, regula o metabolismo e funções hepáticas, renais e tiroidiana. Ele vai começar a mexer no seu organismo, vai te regulando, o seu organismo sabe o que fazer com o oxigênio, né? Novamente, no outro balão, estimula a síntese de enzimas antioxidantes intracelular. Eu quero que cada célula seu produza, e ela sabe produzir essas enzimas antioxidantes. Otimiza a liberação de oxigênio nos tecidos e a reologia eu estou dando mais oxigênio para você, mais uma reação química, né? Modula a cascata inflamatória, citocinas, é isso que a gente precisa na odontologia. A dor para quase que instantaneamente, porque eu modulei a cascata, eu estou dizendo para o seu organismo, pode parar de fazer dor nessa lesão, porque tem oxigênio, porque o oxigênio chegou através da liberação do óxido nítrico, vasodilatação, olha que interessante. Modula o sistema imunológico, modula, eu consigo tratar doenças autoimunes, líquen, agora chegou uma paciente no meu consultório com líquen plano, sabe? Melhorou demais com ozonoterapia, dor, melhora a drenagem linfática, melhora, quando você injeta oxigênio no seu corpo, você vê ele correr dentro da água do seu organismo, muito interessante. Efeito lipolítico, olha para você ver. Dá para tirar papada? Dá. Dá para fazer bichectomia com a aplicação do ozônio? Dá. Entendeu? Então, realmente, você tem que dominar essa técnica, né? Que funciona bem. Tá ok? Por que eu botei ozônio medicinal? A cabeça faz parte do corpo, né, gente? Então, a gente aprende. Eu ensino a aplicar as aplicações fora da cabeça e pescoço, na medida que eu posso aplicar na cabeça e pescoço, tá? Não induzo ninguém a fazer. Fora da cabeça e pescoço, nós atuaríamos como um terapeuta, não como um dentista. Isso é uma outra coisa, uma outra conversa. Mas tudo que influencia a boca, a gente tem direito de pedir, né? Botando um parênteses aqui, o dentista tem direito de pedir todo tipo de exame, tomografia do dedo, do tem, tudo tem a ver com boca, tá ok? Ninguém pode nos impedir de pedir nenhum tipo de exame e nenhum tipo de droga. A gente pode, com responsabilidade, né? A gente pode utilizar. Vamos lá. Aqui, ó, vias de aplicação. Não se preocupe em decorar essas vias todas, não. Mas eu vou ler aqui para você, ó. Uso tópico, uma bolsa plástica, retire-se o ar e enche a bolsa com o gás, tá? A água ozonizada eu posso borbulhar no corpo, pessoa queimada, é muito interessante. Usado para remoção de detritos e limpeza de feridas, tá? A ozonoterapia pode evitar 80% das amputações. Nesse mesmo slide, na parte direita, lá tem uma perna onde está azul, olha lá, colocou uma bolsa que eu enchi de um gás, e vou continuar falando sobre a aplicação local. Aplicações são subcutâneas, articulares, nós temos articulação na boca, tem, né, musculares, músculo doendo, usado para o tratamento de patologias mais centralizadas, como problemas de cartilagem, por exemplo, um problema ósseo, um problema muscular, já são os dois à direita acima, tá vendo? Onde ele está aplicando nas costas, né? Essa aplicação era dentro, no joelho, em hérnia de disco, tá, gente? É uma aplicação que pessoa com dor, nada supera o ozônio em termos de dor. Volto a dizer que a primeira vez que eu vi aplicando esse gás, assim, no ombro, no joelho, na coluna, eu falei, morreu. Vai dar problema e não dá, tá, gente? A partir do momento que se expõe, igual eu mostrei nos slides anteriores, ao plasma, a água, ele imediatamente já deixa de ser gás, já reagiu. Obviamente, existe uma concentração para cada tipo de aplicação, uma janela terapêutica, né? Na parte acima tem um óleo ozonizado, tá? E aqui tem uma torre, mostrando uma torre que a gente faz a água ozonizada, é só borbulhar ali durante 5 minutos, uma concentração de 80. Do lado esquerdo aqui, na aplicação sistêmica, a gente tem um sangue, tem um soro, tem uma seringa grande para aplicar via retal, tem uma autohemoterapia menor, que não tem nada a ver com aquela autohemoterapia, todo mundo acha que sabe, mas é completamente diferente, a gente explica depois, né? Então, para uso sistêmico, vamos continuar. Grande autohemoterapia, que é a retirada do sangue, é introduzido ozônio e retorna ao mesmo acesso venoso da coleta. Né? O primeiro slide lá em cima. É muito bonito ver o sangue reagir com essa mistura e ele muda de cor, ele pega, tá, gente? Muito bacana. E a pequena autoterapia, que a gente usa uma seringa,
né? Apenas com a diferença que o ozônio já está na seringa. A gente faz também. Mas volto a dizer, para mexer com sangue no consultório, a gente precisa de uma liberação especial, né? A gente faz aquele autólogo maior, um implante, imagina. Mas interessante, interessante. Mas eu prefiro o retal, apesar do preconceito das pessoas, tá bom? Vamos mudar de slide aqui. Aqui nesse slide nós mostramos umas concentrações para dor, uma concentração para acne, bactericida, fungicida, tá? E é eficaz, tá, gente? Mas lipolítico, anti-rugas, anticelulite, foge um pouco da nossa área, tá bom? Mas o nosso aparelho, ele é medicinal, ele consegue fazer tudo isso. Vamos lá, novamente passando de slide. Protocolo de ozonoterapia. Podemos fazer tudo isso no ouvido, insuflação vaginal, retal, na água de beber, insuflação na bexiga, banho de ozônio, respirando através de óleo de oliva, tá? A respiração, a quantificação de óleo de ozônio, a gente cheirar, só através de um óleo. Sauna de ozônio, muito usado na Europa, massagem com óleo, enema. Existe uma máquina para aplicar intravenoso, intraarterial, como eu falei, autoímune menor, subcutâneo é uma coisa que a gente usa bastante, intraarticular, na odontologia, né? Insuflação uterina não, hiperbárico não precisa fazer pressão, intramuscular, direto no tumor ou na lesão, uso odontológico, disso tudo que a gente acabou de ver acima, tá? Tá aí tem umas mostrando um vidro, a gente não tá usando mais esse vidro não, tá usando uma bolsa, tá? De hemodiálise, fazer o bag, interretal, 2 de retal, mas não precisa fazer isso tudo para fazer o interretal, não, tá? Tem um slide aí mostrando que antes fazia dentro da coluna, hoje não, hoje falo devia perimuscular, na hérnia de disco, tá, gente? A hérnia de disco, vou voltar a dizer aqui, é o que alavancou no mundo todo, porque a gente hoje aplica no músculo, né? E as várias hérnias de disco não são inoperáveis, uma hérnia de disco também é complicado operar, e aplicando assim, em volta da hérnia, assim a gente consegue um bom efeito, tá? 10 a 12 aplicações, a pessoa fica 1 ano, 2 anos sem sentir dor, ela pode até, a hérnia de disco pode até regredir. Por que eu estou falando sobre hérnia de disco? Porque chega num ponto em que a medicina alopata, por exemplo, para essa dor na hérnia, está aplicando morfina no paciente. E o paciente já está sem condição de trabalho, sem condição de fazer nada, ele está travado lá na cama. E já se descobriu e já se difundiu no mundo todo essa excelente aplicação. A contraindicação da ozonoterapia. Deficiência de glicose 6-fosfatase, que é o favismo, que é uma doença rara, tá? E na gravidez, a gente tem sempre que ficar preocupado, né? Recente ou suspeita, por reação odontológica, para não dizer que qualquer coisa que aplicou até os 3 meses vai dar. E vai dar algum tipo de problema. Esse favismo é muito raro, tá, gente? Contraindicações relativas, principalmente para aplicações sistêmicas, hipertiroidismo e hipertensão arterial descompensada, anemia grave, hemorragia recente de órgão, caquexia, a pessoa já está totalmente perdendo, né, quase morrendo lá, caquética, você tem que esperar ele equilibrar. Eu não vou dar patologias com alto grau de estresse oxidativo, eu tenho que compensar tudo primeiro, né? Principalmente na parte sistêmica. A pessoa está quase morrendo, eu falei, vai aplicar ozônio que vai resolver. Não, eu tinha que aplicar antes, que ela está melhor, eu preciso compensar primeiro, né? Eu preciso que todos os órgãos da pessoa estejam funcionando. A ozonoterapia não faz esse milagre em pessoa que está com câncer terminal, né? Mas, por exemplo, quem tem câncer na quimioterapia, se ele fizer uso de ozonoterapia, não vai cair cabelo, não vai passar mal. E eu te pergunto, por que que isso não é difundido, né? Interesses econômicos, meu amigo, interesses econômicos. Vamos voltar lá. Intoxicação, eu coloco a pessoa em decúbito, né? Já que eu tenho a bala de oxigênio, ela pode cheirar o oxigênio modificado, então eu dou um comprimido de vitamina C, vitamina E, que são via orais, né? Que vão tirar são antioxidantes, se eu estou com excesso de oxidante, eu dou antioxidante para a pessoa. Tá bom? Vamos continuar novamente. Eu faço a água ozonizada, pegando uma água bidestilada, que absorve aproximadamente 25% de até 80 gramas, essa é a concentração, tá?
Sigamos em microgramas por ml. A gente ensina como é que você calibra a sua máquina. Minha vida de 10 horas ou até mais em baixa temperatura, eu borbulho por 5 minutos no frasco. Eu uso um filtro para destruir o ozônio, porque ao borbulhar ali sai o cheiro, tá bom? Isso aí a gente deve fazer todo dia no consultório. Já uma água destilada é pior, né? Dura menos tempo. O ozônio não pode ser engarrafado. As pessoas perguntam onde que eu compro esse gás? Não adianta você comprar, não. Você tem que gerar, porque é uma reação química. Tudo bem? Vamos lá novamente. O óleo ozonizado é uma indústria farmacêutica até tem um interesse nele, sabe? Mas tem que saber fazer, tá? Não é qualquer óleo ozonizado que é bom, não. Permite armazenamento por 2 anos na geladeira. O composto ativo dele é um ozonídeo, é um peróxido, né? Comparado com o gás feito antimicrobiano, é menor, mas ele existe, tá? Diversidade de apresentação. Existem cápsulas, eu posso tomar para o H. pylori, eu uso creme para aftas, pasta dentais, aqui em Belo Horizonte já se vende, tá? Supositório eu posso fazer, posso pedir para o paciente. Óvulos para intravaginal, o colírio também é sensacional, um colírio com óleo ozonizado, tá bom? A gente consegue fazer o colírio, a pasta dental, depois eu mostro como que é. A Declaração de Madrid sobre a ozonoterapia, que todo ano o pessoal do mundo todo, né, se reúne lá em Madrid e solta uma resolução, mostra o que fazer e o que não fazer, né? Porque, como eu disse, de 1930 até a década de 70, cada um no seu lugar fazia de uma maneira diferente, sabe? O russo faz mais no soro, o cubano é mais retal, o alemão é mais do sangue, o italiano gosta de também fazer mais a parte sanguínea, que o Vecchio Botti, que é um fisiologista lá na faculdade, fez um livro excelente. Então, no Brasil a gente faz tudo, tá? O Brasil ele tem bastante gente fazendo ozonoterapia, principalmente depois de 2006, ok? Então, essa declaração de Madrid, ele não mostra como fazer. Ele fala assim, a aplicação tal é de primeira escolha, funciona muito bem nisso, não funciona muito bem no de segunda escolha, e o de terceira escolha, quando você não tem nada para fazer também, vão fazer ozonoterapia, que é fortificante, tá ok? Tem a parte odontológica, tem a parte veterinária. E, resumindo, ozonoterapia tem uso secular. Nós já estamos no terceiro século, desde 1890, no século 2000, agora nós já passamos de 2000, né? E tem gente que não conhece e que ri ainda da ozonoterapia. É uma técnica muito segura. Ela é de baixo custo. Baixo custo. Para o SUS, então, né, gente? Interessante. Já está chegando, tá? Otimiza os resultados de outra técnica de tratamento. O que eu quero dizer é que a pessoa que chegou e está tomando remédio A, B, remédio para diabetes, remédio para hipertensão, não é para parar de tomar, não. Mas você fazendo a aplicação de ozônio, ela vai começar a melhorar a saúde dela no geral e vai começar a tomar menos remédio. Que ótimo, né? Interessante. Então, é interessante, mas não é interessante para a indústria farmacêutica, não, tá? Porque se eu melhorar a saúde do paciente, ele vai parar de tomar remédio? Pode ser. Ele vai ter um remédio para quando ele precisar e vai fazer mais efeito? Com toda certeza, né? Então, talvez esse é o dilema junto com a indústria farmacêutica, tá bem? Não sei até que ponto, né, a quantidade de remédio, droga que existe vai competir com a ozonoterapia, né? Útil como tratamento complementar ou isolado. Muitas vezes a gente faz uma ozonoterapia, assim, fala assim, qual efeito vai fazer? Não, faz que você vai ver que no final a ozonoterapia em muitas patologias se mostra o tratamento de complementar como principal, certo? Mas aí você tem que usar e ver para crer direitinho, né? Como a gente está falando, é interessante. Temos a habilitação na ozonoterapia, tá? Eu deixo o meu contato para a gente formar uma turmas aqui. Você não precisa, vamos dizer, gastar dinheiro lá em São Paulo, no Rio, no exterior, não. Aqui nós já temos bons cursos, tá ok? E agradecer, tem o meu contato,
e agradecer ao CRO, e essa semana da odontologia, a gente está aberto a todo tipo de mostrar nossa experiência, você tem que ver o equipamento, você tem que manipular o equipamento para atender. Muito obrigado a todos, até breve.